Olá, boa noite a todos. Mais uma live nessa quarta-feira gelada, aqui onde eu estou. A gente vai fazer as notificações aqui do pessoal para entrar na live. Falando novamente sobre imóveis de leilão, né? Nessa noite vamos falar um pouquinho sobre algumas perguntas que fazem para mim, amigos, conhecidos, o pessoal que segue a gente no Instagram. Pergunta muito sobre formas de parcelamento, né? Ou comprar imóveis, mas eu não tenho dinheiro, né? Ainda não tenho um dinheiro, um aporte grande para começar a participar de um leilão. Então, na live de hoje, eu vou fazer duas abordagens aqui com vocês. A abordagem da possibilidade de fazer um parcelamento na esfera judicial, né? E também a possibilidade de estar adquirindo um imóvel de leilão, né? Um imóvel já com desconto, com deságio, né? E até sem efetivamente você ter dinheiro, né? Em mãos. Arrematar um imóvel sem precisar ter dinheiro, né? Desembolsar esse dinheiro inicialmente, tá? Deixa eu notificar o pessoal. Tá entrando. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas abordagens, né? Como tá adquirindo imóveis de leilão, então, né? Sem efetivamente poder parcelar, né? E poder também efetivamente começar a arrematar sem precisar ter o dinheiro em mãos. Bem, eu já fiz as notificações, né? A live fica gravada, né? Mas é interessante que vocês consigam acompanhar e ver as lives, que elas são rápidas, a maioria das vezes, né? E a gente deixa gravado, mas é importante, se você tiver um tempinho, e entrar aqui na live e acompanhar, porque às vezes a gente deixa para olhar depois, né? E acaba passando e não olha, então, o conteúdo das lives depois, né? E são conteúdos bem práticos, quem entra na live pode estar interagindo também com a gente, tá? É bem interessante. Então, eu vou iniciar, ainda não, o pessoal não entrou ainda aqui, mas daqui a pouquinho provavelmente começa a entrar, porque tá uma noite fria. Eu sei que eu já vi ali que eu sigo, acho que é Pablo Marçal, né? Tá ao vivo também, então concorrer com alguns desses famosos lá no Instagram, né? Dessas pessoas que têm bastante conhecimento sobre marketing, mídia digital, fica complicado, né? Numa quarta-feira, 8h30 da noite, né? Tudo bom, Duda? O Eduardo, né? Eduardo entrou aqui na live, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos aqui que são corriqueiros entre amigos, conhecidos, pessoal do Instagram, né? Como fazer parcelamento, comprar um imóvel de leilão parcelado judicialmente, né? A forma, como que eu faço, né? E também como estar adquirindo imóveis de leilão. Boa noite, tudo bem? Como estar adquirindo imóveis de leilão sem eu ter dinheiro efetivamente em mãos. Nós vamos fazer essas duas abordagens hoje aqui. Já notifiquei todo mundo, os que estão seguindo com mais frequência, né? Mas é importante que você assista essa live, porque ela fica salva. Mas se você não olha agora, se você tem um tempinho, é melhor, né? Porque daí você às vezes pode esquecer e não ir verificar a live lá, tá? Boa noite, tudo bem, Cláudia? Como é que vai? Nós vamos fazer duas abordagens nessa noite, então, como eu tava falando aqui. Tô esperando o pessoal entrar na live, tá?
Eu vejo muita gente que começou a seguir, tá, e é novo ainda nesse segmento, né? Tá estudando, tem muitas dúvidas, né? E a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas de vocês, o que a gente consegue esclarecer, né? Mas hoje a gente vai falar dos dois assuntos bem importantes. Um é sobre a possibilidade de parcelamento na esfera judicial e outro é a possibilidade de adquirir imóveis de leilão sem precisar ter dinheiro. Isso mesmo, sem precisar ter dinheiro na esfera dos leilões extrajudiciais. Essa é uma abordagem bem importante e eu trago também uma boa notícia para todos vocês que querem arrematar imóveis e ainda não têm capital ou acham que é muito dinheiro para começar a investir, né? Ou tá fazendo esse investimento, tá adquirindo imóveis de leilão, tá? A notícia importante, não sei se vocês acompanham, mas a Caixa, há uma semana atrás, né, noticiou, o Banco Caixa Econômica Federal noticiou que vai financiar 100%, tá? 100% de imóveis que foram retomados aí pela Caixa, tá? Vai retomar 100%, vai oferecer financiamento de 100% desses imóveis retomados pela Caixa. Os imóveis retomados são os imóveis, então, que foram de alienação fiduciária, que não foram financiados, nem não foram pagos e eles foram retomados pela Caixa. Geralmente a Caixa Econômica, né, ela costuma fazer vários tipos de leilão, licitação aberta, licitação por tempo determinado, um próprio leilão, né? Então esses imóveis, inicialmente a Caixa, né, noticiou aí pelos mídias, né, que vai então nos próximos meses, né, o próximo mês vai estar ofertando então os imóveis que foram retomados pela Caixa, né, vai estar disponibilizando quem tiver interesse em financiar, comprar, adquirir esses imóveis já com desconto, né? Um imóvel que é retomado, geralmente ele vem com desconto de no mínimo 30% abaixo do valor de mercado, esses imóveis da Caixa. E esses imóveis que serão retomados, né, pela Caixa, que passaram pelo procedimento de retomada, né? Existe um procedimento para retomada desses imóveis que são disponibilizados, que foram financiados pela Caixa e não foi, né, houve um inadimplemento, né, não foi possível quitar a dívida, né, e a Caixa então ela retoma esse imóvel, colocando então ele novamente para venda, né, porque daí o imóvel passa para o bem da Caixa, né, ele passa a ser integralmente da Caixa e a Caixa não tem interesse de ficar com esses imóveis, ela coloca então para leilão ou venda direta. Existem algumas vendas diretas no site da Caixa, então fiquem atentos, porque são 6.000 imóveis, né? Não vão ser todos os imóveis, mas a Caixa anunciou que em torno de 6.000 imóveis vão estar entrando então. Boa noite, Wesley, tudo bem? Então a Caixa anunciou que são em torno de 6.000 imóveis que vão estar à venda, né? Vão entrar então em leilão, né? Por bens retomados aí, vão ser financiados 100% desses imóveis, tá? O valor vai ser financiado 100%. E a Caixa anunciou que ainda vai dar um período de carência para o início desse financiamento, que é em torno de 6 meses, tá? Isso foi uma notícia que foi divulgada para a mídia, né? E é importante que vocês que estão estudando e querem começar nesse segmento de imóveis de leilão, fiquem atentos, né? E verifiquem as datas, né? E quando que vai surgir, então, essa licitação dos imóveis retomados pela Caixa, tá? Financiamento de 100% em um período de carência de 6 meses, segundo informações, tá? E pensa que oportunidade maravilhosa, você que ainda não tem dinheiro, efetivamente, você pode estar arrematando esses imóveis. Claro que, né, a gente sempre fala, a possibilidade de estar arrematando o imóvel, né, de leilão, nessa forma são os leilões extrajudiciais, os leilões ofertados por banco, né? E além dessa
notícia que saiu na mídia, né, que a Caixa vai efetivamente possibilitar financiamento de 100%, né, quem tiver interesse de adquirir esses imóveis retomados pela Caixa, né, que geralmente já vão com um desconto aí de 30%, a média de 30% a Caixa de desconto, não é um desconto tão alto, né, mas já é um bom desconto, depende da região do imóvel, né. Vale sempre lembrar, fazer as avaliações desses imóveis, né? Verificar as ofertas, fazer as avaliações, tá? E mesmo que não seja da Caixa, tá? Existe uma possibilidade, sim, de você estar adquirindo imóveis de leilão sem precisar ter dinheiro efetivamente. Exatamente. Você vai até um banco, né? O banco do seu interesse, o banco que você trabalha, né? E você vai tentar, então, ter uma carta de crédito, né? Verificar se você tem, então, a possibilidade ali de estar financiando algum imóvel. Então, você vai ver se você tem crédito, se você tem uma proposta de crédito, uma carta de crédito que eles falam, né? Verifica se você tem essa possibilidade. Se o banco ofertar, dizer que você tem, então, a possibilidade de uma carta de crédito aí, seja 200 mil, 100 mil, você pode utilizar essa carta de crédito na hora de estar adquirindo um imóvel, né? Principalmente imóvel de leilão. Lembrando que essa possibilidade, né, de estar adquirindo um imóvel sem ter dinheiro efetivamente, né, você vai ter que buscar junto a algum banco que você já tem conta para verificar qual a possibilidade, então, de você ter acesso a essa carta de crédito, né? E utilizar aí nos leilões extrajudiciais e nos leilões de banco, tá? Essa é uma possibilidade de estar arrematando imóveis sem você ter efetivamente dinheiro em mãos, né? Sem você ter dinheiro para estar arrematando esses imóveis. Então, existe sim essa possibilidade, né? Ou outra possibilidade é você conhecer, né, ou você fazer uma parceria com alguém que já é investidor e não tem conhecimento em imóveis de leilão, e você que já está aprendendo um pouquinho mais sobre esse mundo, né, de imóveis de leilão, se aprofundar nesse assunto e fazer uma parceria, né? Você entra com conhecimento, o investidor entra com dinheiro e vocês fazem uma parceria aí para estar arrematando os imóveis, né? Às vezes numa sociedade, né? Em que você tem o conhecimento e a pessoa entra com o dinheiro e vocês conseguem fazer bons arremates, né? E dividir os lucros, né? As possibilidades aí que a gente está dando para você que ainda não tem né? Não tem uma quantidade grande, e lembrando que também não precisa ser uma quantidade grande de dinheiro para você arrematar imóveis de leilão, né? Você tem imóveis hoje em cidades do interior, né? Cidades que não são tão centros urbanos, mas que também são bons locais para estar adquirindo imóveis, né? Desde que você faça avaliação, e consegue então adquirir imóveis com um valor bem abaixo do que você imagina, né? Às vezes com 30, 20 mil reais você já consegue estar arrematando um imóvel de leilão em cidades do interior, tá? Falando então dessa possibilidade de estar adquirindo imóveis, né, imóveis de leilão sem ter necessariamente, sem ter a necessidade, né, de ter dinheiro efetivamente. Então, lembrando que a Caixa vai possibilitar financiar 100% de imóveis retomados pela Caixa, são em torno de 6 mil imóveis que vão estar disponíveis dessa forma, financiamento de 100%, correção pela poupança, né, que a poupança está dando aí em torno de 2,5%, 3% ao ano, então vai dar um grande giro aí de imóveis, né, que podem ser adquiridos dessa forma, e ainda com prazo de carência de 6 meses, né? Tudo bom, Larissa? E ainda com prazo de carência de 6 meses para estar ainda começando a pagar o financiamento desses imóveis. Então, é uma excelente oportunidade que a Caixa vai dar para vocês que ainda querem participar de um leilão de imóveis, querem adquirir um imóvel, né? E vocês vão estar adquirindo com deságio. Segundo a Caixa, dando esse prazo de carência para iniciar o financiamento, né, que é em torno de 6 meses, mais ou menos,
Nesse prazo de 6 meses, você já pode estar aí fazendo toda a liberação da documentação, né? Todo o procedimento do imóvel. E aí você pode estar buscando aí uma outra pessoa que possa estar adquirindo esse imóvel, desde que, claro, você verificou como está então a avaliação desse imóvel, a localização, né? Verificar qual o potencial dele para estar colocando esse imóvel à venda. E nesse meio tempo, de repente, você nem ainda iniciou o pagamento desse imóvel e você pode já estar colocando ele à venda, né? Nesse tempo de liberação de documentação, colocando ele à venda. E quem sabe aí até depois, vendido esse imóvel, você já quita o financiamento e já obtém o lucro, né? Tão esperado que a gente deseja. É uma grande possibilidade de negócio aí que a Caixa está possibilitando para os próximos meses. Adquirir um imóvel, né? Esses imóveis que são retomados pela Caixa, tudo bom, Bibi? Os imóveis que são retomados pela Caixa, tá? E vão ser financiados 100%, tá? A juros da poupança, né? E com carência aí de até 6 meses. São imóveis que foram financiados, né? E provavelmente as pessoas não conseguiram efetuar os pagamentos e a Caixa ela retoma e ela coloca em licitação esses imóveis, né? Em forma de leilão, em forma de venda ao público com às vezes um deságio bem grande, de 30%, 40% abaixo do valor de mercado, né? Os imóveis da Caixa geralmente é em torno de 30% abaixo do valor de mercado, tá? A Caixa coloca pelo saldo, às vezes devedor, né, o valor que falta ainda, o restante que falta para ser quitado das parcelas. Geralmente é em torno de 30% abaixo da avaliação, né, do valor de avaliação de mercado, tá? E vamos falar mais de uma possibilidade de estar adquirindo imóveis de leilão, né, de forma parcelada. E agora, de forma parcelada, além do extrajudicial, que é possível também, como eu falei aqui, né? Que você pode financiar esse imóvel, se houver a possibilidade, depende do banco onde você vai estar participando do leilão, né? Você pode também parcelar, como a gente falou aqui, financiando esse imóvel. Alguns não são todos, né? Alguns imóveis, né, eles ficam com disponibilidade para pagamento de um percentual de 20%, 30% de entrada e o resto parcelado. E esse que eu falei da Caixa é um financiamento que a Caixa está disponibilizando, vai disponibilizar aí para os próximos meses, né, o financiamento de 100% do imóvel retomado, né? Esses imóveis que foram retomados pela Caixa, eles retornam o patrimônio da Caixa e a Caixa acaba vendendo com 30% de deságio. Uma grande oportunidade sem você ter efetivamente dinheiro em mãos, né? Claro que você vai precisar aprovar o seu crédito lá junto à Caixa, né? Outra possibilidade de adquirir imóveis, né, com um descontão, que eu falo aqui, né, um baita desconto, é adquirir imóveis de forma parcelada na esfera judicial. Na esfera judicial você consegue fazer parcelado também, tá? E se tiver alguma dúvida aí, a Bibi, quem entrou aí, tá? Sobre o assunto, vamos comentando aí. E de judicial, eu acho que eu já falei algumas oportunidades aqui sobre o parcelamento, né, dos imóveis na esfera de leilões judiciais, né? Isso pode ser feito, existe a possibilidade. Então você veja aí que vai ampliando a possibilidade de você estar arrematando imóveis de leilão, mesmo sem você ter efetivamente um dinheiro alto, né, ou um valor para estar arrematando à vista, porque nem todos os leilões são pagamento à vista. Alguns oferecem, né, a possibilidade de parcelamento e principalmente financiamento lá nos extrajudiciais. Falando de imóveis judiciais, os imóveis judiciais, geralmente, eles têm um desconto maior, né? Eles em torno ali de 50% abaixo do valor da avaliação. Aí é uma outra oportunidade também de estar adquirindo imóveis, né? Claro que desde que você confira toda a documentação, vá atrás, então, de fazer uma boa avaliação desse imóvel, se ele tem liquidez para uma venda, ou se a sua intenção é a locação desse imóvel, né?
fazer se inteirar dos custos de todo esse imóvel, né? Para saber se realmente é um imóvel que está dentro de uma liquidez para você colocar ou à venda ou alugar, né? Mas lembrando que a lei impossibilita que vocês então arrematem esses imóveis de leilão, né, judicial de forma parcelada. A lei permite o parcelamento. E quando eu posso fazer o parcelamento, né? O parcelamento, você deve ofertar uma proposta de parcelamento, né, antes do início, né, da data do primeiro leilão, né? E aí vai ser pelo valor da avaliação, ou no segundo leilão, antes da data do segundo leilão, você deve então ofertar, fazendo uma proposta por escrito, dirigida ao juiz daquele processo, onde corre o processo, onde corre o leilão, né? Você vai ofertar, então, você vai fazer por escrito, ou até mesmo pedir o auxílio do leiloeiro para que você possa fazer então essa proposta, né? E ofertar então, possa ofertar que você quer arrematar esse imóvel antes da data do primeiro leilão ou do segundo leilão. Do segundo leilão, geralmente ele vai estar em torno de 50% abaixo do valor da avaliação, né? Ou 60% abaixo do valor da avaliação, é uma média, né? Nunca abaixo de 50% do valor da avaliação, porque aí se tem um entendimento, né? Se o juiz não determinou de outra forma, especificamente e explicitamente no edital, o imóvel tem que ser arrematado no mínimo por 50% do valor da avaliação, para que não seja considerado preço vil, que a gente já falou numa outra live que é preço vil. É quando o valor do imóvel, né, ele é considerado preço vil quando ele está abaixo de 50% do valor da avaliação. Lembrando que isso não é de forma absoluta, porque algumas situações, né, você vai encontrar aí que o juiz pode, se ele determinar e justificar o seu pedido, fazer o valor abaixo de 50% do mercado. Os trabalhistas, eles costumam fazer dessa forma, tá? Mas enfim, a forma de parcelamento é você fazer uma proposta por escrito ao juiz antes da data lá do primeiro leilão ou do segundo leilão. No segundo leilão, fazendo a proposta com 50% abaixo do valor de mercado, né? Você vai propor então o parcelamento. O parcelamento no judicial é obrigatoriamente 25% de entrada, tá? Sobre o valor, digamos, se for na segunda praça, vai ser 25% sobre o valor, né, de 50% abaixo do valor de mercado, sobre o valor que está lá no segundo leilão, né? Se ele vai ser arrematado, se ele está avaliado em 100 mil e vai ser arrematado lá na segunda praça por 50 mil, então você vai ter que dar 25% desses 50 mil de entrada. Você vai ter que escrever, né, fazer uma proposta escrita ao juiz antes da data desse leilão. Você vai fazer a proposta de entrada e fazer parcelamento em 30 vezes, a possibilidade de parcelar em 30 parcelas aí na esfera judicial. Você vai colocar então nesse seu pedido, na sua proposta, o índice que vai corrigir as suas parcelas. A lei fala que você deve informar, então, fazer o pedido, fazer a proposta ao juiz desse seu parcelamento, né? A entrada que você vai dar. E também você vai ter que colocar lá qual é o valor de correção das parcelas. Eu sugiro que vocês coloquem a correção conforme o valor de atualização, né? O índice de atualização dos débitos do judiciário da região onde você está arrematando, né? Se é de Santa Catarina, é uma tabela, se é de São Paulo, é outra tabela, tem o índice, o NPC, o IGPM, né? Então, são vários índices aí que são determinados aí pelo Poder Judiciário, e aí você vai escolher qual que vai ser o tribunal que você vai estar arrematando, para escolher qual é a atualização que você vai utilizar como índice de atualização. Então, você precisa colocar, tá, nessa proposta que você vai enviar ao juiz, você precisa colocar, então,
que você vai estar fazendo o parcelamento e o índice de correção vai ser o índice de correção, e eu sugiro que seja colocado o índice de correção do Poder Judiciário que você está, onde está sendo arrematado, tá? Tudo bom, Eduardo? Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Nilton, tudo bem? Hoje falando sobre a possibilidade de parcelamento, né, do imóvel arrematado na esfera judicial e também sobre a possibilidade também de fazer, então, comprar um imóvel de leilão sem ter ainda efetivamente o dinheiro. Essas duas possibilidades que a gente está falando aqui para os arrematantes iniciantes, tá? E voltando aqui que a gente está falando na esfera judicial, a possibilidade, então, de fazer a proposta de parcelamento desses imóveis, né? Na esfera judicial, a lei permite. Tudo bom? Obrigada. Obrigada, Nilton. Tudo bem? Então, na esfera judicial, a lei permite, então, que o interessado, né, faça sua proposta de parcelamento ou em primeira praça ou em segunda praça, sempre antes das datas do leilão, né? Que faça, então, a proposta por escrito, lembrando que vai indicar nessa proposta qual o índice que você vai utilizar para a correção das parcelas. Lembrando, 25% de entrada você vai ter que dar nos leilões judiciais e também 30 parcelas, que você pode parcelar até em 30 vezes, né? E indicar o índice de correção que você vai utilizar para atualizar as parcelas, tá? Lembrando também, esse imóvel que você vai parcelar, né? Desde que você vai fazer uma proposta ao juiz, né? Você vai fazer essa proposta por escrito e pode ele aceitar ou não, porque pode sim ter uma proposta de pagamento à vista. Tendo uma proposta de pagamento à vista, né, ela tem preferência pelas demais no parcelamento, tá? Tudo bem, Tamara? Como é que vai? Fala de onde, Tamara? Tamara Barros, é isso? Tamara, De onde você fala? Tudo bem? Hoje falando sobre parcelamento, a aquisição de imóveis de leilão por forma de parcelamento na esfera judicial, né? Ou a gente falou bem no início ali sobre como arrematar imóveis de leilão sem ter efetivamente dinheiro em mãos, né? Existe essa possibilidade na esfera extrajudicial. Voltando e continuando aqui no judicial. Então, eu fiz a minha proposta de parcelamento antes das datas do leilão, né? E pode ser que, se não surgir nenhum licitante que pague à vista, o juiz vai analisar a sua proposta de parcelamento, né? E vai analisar e provavelmente ele vai aceitar, desde que você coloque lá o índice de parcelamento, que você vai utilizar, o índice das parcelas, que vai atualizar as parcelas, né? 25% de entrada, 30 parcelas. De Balneário, que bacana! Eu também falo de Balneário, olha que legal. Venha me conhecer aqui no escritório, tá, Tamara? Quiser te dar mais alguma outra informação, venha nos conhecer aqui, tomar um cafezinho e venha aqui e nós tiramos mais algumas dúvidas de vocês, tá bom? Eu também estou localizada aqui em Balneário Camboriú, porém eu atendo em outras cidades, em outros estados, tá? Na esfera judicial, continuando aqui, realizado, eu vou fazer minha proposta por escrito, né, da entrada e das parcelas, o índice de correção que eu sugiro que vocês utilizem, o índice de correção do judiciário, né, de origem daquele processo, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, tá, que é o mais aceito, né, que vai ser o mais aceito ali na análise do juiz, tá? Lembrando que esse imóvel, o próprio imóvel, ele fica em garantia ali do parcelamento, né? Ele vira uma hipoteca até a conclusão do parcelamento. Então, lembrando que nessa forma de parcelamento, o imóvel ele só vai ser transferido lá, feita a transferência no registro de imóveis apenas com o pagamento total das parcelas, né? Então, você fica um pouco pendente aí depois com essa situação até você quitar todas as parcelas, tá? Mas tem a vantagem que o índice de correção do judiciário geralmente é um índice muito baixo,
né? E tem essa vantagem de ter um índice baixo de correção dessas parcelas em que você vai estar efetivando o parcelamento desse imóvel. E também lembrando, e muito cuidado quando for assumir um parcelamento na esfera judicial, tá? Numa proposta de parcelamento na esfera judicial desses imóveis de leilão, né? Caso você não quite as parcelas, ou fique devendo, ou fique inadimplente com alguma das parcelas, né? Vai ser aplicada uma multa de 10% sobre o saldo devedor. E não é sobre a parcela em atraso, é sobre o saldo devedor. Então, de repente, planeje com muito cuidado, porque isso pode, em vez de ser um benefício, acabar sendo ruim para você, se você não quitar as parcelas devidamente, né? A partir de uma parcela não quitada, você pode, então, o juiz pode aplicar uma multa de 10% sobre o saldo devedor e não de uma parcela só, tá? Então, tome bastante cuidado com relação aos parcelamentos também na esfera judicial. É uma grande possibilidade, né? Porque muitas pessoas acabam não entrando, né? Ou às vezes tem um pouco de receio de entrar em leilões judiciais. E de repente esse imóvel, se não houver nenhum lance, você já tiver feito a proposta, né, antes da data aí, ou do primeiro ou do segundo leilão, o juiz analisando a sua proposta, então ele vai dar ganho para você, que você arremate efetivamente esse imóvel, né? Isso é muito interessante, né? Porque isso facilita então aí a sua aquisição desse imóvel, né? Mais uma outra situação aqui, deixa eu ver que eu estou olhando aqui para ver se eu não esqueci nada, né? Dessa possibilidade de parcelamento para vocês, tá? Então, existe essa possibilidade de parcelamento, lembrando que é interessante que você verifique a viabilidade de avaliação desse imóvel, se esse imóvel tem uma liquidez também para aquisição, né? Se ele está numa boa localização, se ele tem uma procura por venda, por aluguel. Fazer esse planejamento antes de arrematar também. Quando tiver, no caso do parcelamento, né? Uma pessoa me perguntou outro dia, mas e se tiver mais uma pessoa que também fez a proposta de parcelamento, né? Quem que vai ser escolhido, tá? Então, numa proposta de parcelamento judicial, né? Então, eu fiz uma proposta de parcelamento e de repente outra pessoa também fez. Aquele que primeiro apresentou a proposta, o juiz ele vai dar a arrematação para aquele primeiro, se o valor for igual. Porém, se tiver um valor maior, digamos, o valor é de 50 mil reais, eu ofertei 50 mil, 25% de entrada e as 30 parcelas, mas alguém ofertou, digamos, 55 mil, que ela vai dar 55 mil, então mais do que os 50 mil nesse imóvel, né? E vai parcelar, enfim. Então, nessa situação, quem vai ganhar é aquele que der o maior valor, né? Mesmo parcelado, aquele que der o maior valor, ele leva o imóvel, né? Ele que arremata, o juiz que vai dar a arrematação para essa pessoa. Havendo duas propostas do mesmo valor de parcelamento, quem vai levar esse imóvel é aquele que primeiro ofertou a proposta, fez a proposta por escrito, com informação de qual índice que vai utilizar para a atualização das parcelas, tá? Se tiverem mais alguma dúvida, a Tamara... Ô Tamara, você trabalha com imóveis de leilão, é corretora? Me conte um pouquinho sobre você depois. Hoje nós tivemos uma visita aqui de uma corretora também, que está interessada sobre esse assunto, né? Sobre imóveis de leilão, para inclusive arrematar para ela, e ela falou já em ofertar também um tipo de serviço para o cliente, mas ela ainda não tem muito conhecimento sobre o tema, tá? Lembrando que futuramente nós estamos aqui na fase de edição do nosso primeiro curso, né? Que vai ser um curso do nosso checklist, de um passo a passo bem básico, né? Para quem realmente está iniciando nas arrematações, tá?
E vai ser bem interessante porque você vai seguir um roteiro, né? Um roteiro bem didático, que é o roteiro que a gente faz, na verdade, é um planejamento que a gente faz aqui, e para otimizar o tempo, enfim, para acelerar nas suas rematações de forma efetiva e segura, né? Saber onde que eu devo entrar, quais as situações que eu devo olhar lá no edital, né? E devo sair fora para não perder tempo. A advogada, trabalho também com direito primário. Ai, que ótimo, olha que bacana. Bem bacana isso. Legal. Também sou advogada aqui em Balneário Camboriú, mas agora só com leilão de imóveis. Já fiz trabalhista há algum tempo, né? E trabalho também com direito imobiliário, eu e meu colega, mas eu especificamente com leilões de imóveis, tá? Bem bacana, é um bom segmento aí para todos, porque tanto como investidor ou como assessor, né? Fazer uma assessoria. Conheci seu perfil através de uma live com a Cibalc. Ah, que legal! Ah, sim, acho que não foi com o André essa live? Não. Foi com o André Tamara. O André me auxiliou lá no começo da educação financeira. Pode ser, né? Enfim, e esse é um segmento bem interessante, né? Porque eu sou investidora e também presto assessoria, né? E quem está nesse segmento pode ganhar de várias formas, pode ganhar como investidor, pode ganhar como assessor, como um parceiro, né? Como eu falei aqui, arranjar um sócio aí, que você tem o conhecimento como arrematar e de repente você ainda não tem o dinheiro. Você entra com o teu conhecimento e a outra pessoa entra com o dinheiro e vocês vão aos poucos, né, juntos, vão obtendo essa possibilidade de lucro, né? Porque imóveis de leilão é uma excelente possibilidade, mas você precisa saber o que está arrematando, ter conhecimento, né? Fazer a avaliação certa, olhar a documentação correta, né? Isso é bem interessante, tá? Sim, isso com o André, exatamente, que bacana então. A gente sempre está postando conteúdo aqui informativo sobre leilões de imóveis, como arrematar, situações que você deve fugir, outras situações que às vezes você acha que situações que você não deveria participar, mas se você tiver conhecimento, você vê que não é nenhum problema de participar, tá? Tudo é busca de conhecimento sobre o assunto. E lembrando que logo a gente vai estar lançando o nosso primeiro curso, que é o curso mais didático e rápido para quem está iniciando mesmo, é o nosso roteiro de trabalho aqui na hora de estar arrematando imóveis de leilão, tá? Nosso checklist aí. Oi, Renata, tudo bem? Como é que você vai? Nós já estamos no finalzinho da nossa live. De onde você fala? Nos conte. Eu sou advogada, especialista em imóveis de leilão e eu às vezes esqueço de estar me apresentando logo quando eu inicio as lives, né? Tem muita gente que me conhece, outros não me conhecem e entram aqui na live. Tudo bom? Renaldo, né? É Renaldo. Renaldo fala de onde? Eu não sei se o Renaldo tá indo aí. Ou só deu uma passadinha. Então, hoje a nossa live foi de abordagem, né, desses dois temas aqui. Primeiro, era de como arrematar imóveis de leilão, né, sem necessariamente ter dinheiro. Isso é possível, sim, tá? Já dei essa possibilidade lá no começo da live. Fiz um alerta de uma notícia que foi transmitida há mais ou menos uma semana, sobre imóveis que vão ir a leilão, imóveis da Caixa Econômica Federal. E também falei da possibilidade de você conseguir verificar antes, né, previamente com o seu banco, uma carta de crédito em que você pode estar utilizando em alguns leilões extrajudiciais, tá? Aí é uma boa possibilidade de estar arrematando imóveis sem ainda ter efetivamente dinheiro, né? E fazer mais dinheiro fazer dinheiro num valor que você nem ainda colocou ainda, né? Nesse período de carência para iniciar o pagamento das parcelas do financiamento, já pode vender esse imóvel, de repente conseguir alguém que adquira esse imóvel, quitar, né? Quitar
essa dívida que você fez aí com a carta de crédito e conseguir obter algum lucro nessa transação já, tá? Sem efetivamente ter desembolsado todo o dinheiro para aquele imóvel. E falamos também sobre formas de parcelamento, né? Como arrematar um imóvel de leilão, né? Parcelando esse imóvel, parcelando o pagamento na esfera judicial. A forma como você vai fazer esse pedido, né? De parcelamento na esfera judicial. Sim, é possível parcelar o imóvel, né? De leilão na esfera judicial, desde que você dê 25% de entrada sobre o valor da avaliação na primeira praça ou sobre o valor que vai à segunda praça, né? 25% de entrada, 30 parcelas, você pode fazer esse pagamento, né? Lembrando que as parcelas você deve indicar o índice de correção dessas parcelas, né? Um inadimplemento aí é causa de multa de 10% sobre o valor do saldo devedor. Então, cuidado de não ser inadimplente nessas parcelas quando você fizer o parcelamento ou adquirir um imóvel de leilão de forma parcelada judicialmente, tá? Eu espero ter contribuído com vocês nessa noite, né? Falando sobre essas duas possibilidades de estar arrematando imóveis de leilão ou sem ter ainda um dinheiro efetivamente, né? Existe sim essa possibilidade, claro que não são todos os leilões que podem ofertar, mas pesquisando nos leilões extrajudiciais é perfeitamente possível arrematar imóveis de leilão sem você ter efetivamente o dinheiro já em mãos, tá? Existe então a possibilidade também de parcelamento na esfera judicial, como eu falei aqui. A esfera judicial é 25% de entrada e 30 parcelas com a correção, né? Com o índice de correção que você é que vai indicar o índice de correção. Tá? Eu indico que vocês coloquem o índice de correção do Tribunal de Justiça onde está indo o imóvel a leilão. Tudo bom, Daniel? Como vai? Acho que o Renan já foi. Então é isso, gente. Eu espero ter contribuído com vocês nessa noite, tá? Nessa live. Agradeço a oportunidade de estar, de alguma forma, contribuindo com vocês. A live, ela fica gravada, tá? Ela fica salva, na verdade, ela fica salva aqui no Instagram. Porém, quando vocês tiverem um tempinho, vocês podem estar dando uma olhada aqui na live ao vivo, que daí já não perde o conteúdo, tá bom? Nós vamos também tentar fazer em outros horários aí para ver como é que o pessoal fica mais confortável, né, nos outros horários, porque às vezes é um pouco tarde, quarta-feira à noite, já tá cansado, né, e as pessoas, daí tem outras atribuições, enfim, acabam às vezes deixando de compartilhar e ter acesso aqui a esse conhecimento. Então, uma excelente noite para todos vocês, tá? Uma boa noite, gratidão por todos que estavam aqui na live, que nos acompanharam, tá? E até a próxima semana com um novo assunto. Quem quiser compartilhar aí com a gente um novo assunto ou dar uma ideia de um assunto diferente ou alguma dúvida que surgiu, vocês podem compartilhar com a gente, pode mandar inbox e compartilhar com a gente tenta trazer alguma informação nesse sentido para vocês, tá bom? Uma excelente noite para vocês e até uma próxima, tá bom? Uma boa noite e gratidão a todos.